Olá, meu nome é Camila. Esse vídeo está sendo gravado especificamente para os alunos matriculados no terceiro módulo do Técnico em Enfermagem da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, de São José do Rio Preto. Vamos lá. Nessa playlist você pode observar que existem várias aulas sobre Excel, formatação de planilhas, utilização de algumas funções relacionadas à profissão do técnico em enfermagem. Não poderia deixar de falar sobre os gráficos e como que eles podem ser exibidos e como organizar essas informações. Primeiramente, os gráficos eles podem ser criados, ou seja, elaborados pelo Excel, ferramenta comercial desenvolvida pela empresa Microsoft, por meio de dados. Se eu não tenho dado, não é possível fazer um gráfico. Se eu não tenho valores que cruzam entre si e criam uma relação, não é possível fazer o gráfico. Então, o gráfico ele ilustra uma base de dados, ele nos traz uma referência. É uma forma visual e representativa de trazer os dados de uma tabela para a parte visual, ou seja, por imagens. Então, nessa aula, eu vou apresentar para vocês rapidamente como fazer os gráficos, principais utilidades e como utilizar ou selecionar cada um deles. Normalmente, alguns gráficos trazem uma maior linearidade, aí é importante utilizar alguns tipos de gráficos em específico. Para quando eu tenho menores números e eu quero trazer esse universo de uma forma mais próxima e trazer mais pertencimento, outros gráficos também poderão ser exibidos com maior conhecimento e leitura de quem lê esses gráficos posteriormente. É importante que ao falar em gráficos, também a sua tabela esteja bem elaborada, os dados estejam concisos e sempre você faça verificação, porque nem sempre a ferramenta trará os dados, a exposição desses dados em imagem como você os previu, ok? Então eu vou compartilhar a minha tela e na sequência eu vou apresentar um pouquinho sobre gráficos em Excel. Gráficos em planilhas eletrônicas Microsoft Excel. Os gráficos, então, são as representações gráficas das tabelas, as representações e imagens das tabelas. Observe aqui que eu tenho um print que traz alguns gráficos. O Excel ele nos recomenda alguns tipos, bem como você também poderá escolher. Alguns gráficos são relacionados à coluna 2D ou 3D. As colunas são sempre na vertical e os gráficos em barra são sempre na horizontal. Normalmente, eles são utilizados quando você tem uma amostra de dados considerável, mas não é tão grande, de forma que você poderá utilizá-la como métodos comparativos. Se você tiver uma grande abordagem de dados, é necessário repensar qual o melhor gráfico a ser exposto e elaborado. Do lado direito, o gráfico de pizza, amplamente utilizado e amplamente conhecido. O gráfico de pizza é utilizado quando você tem uma menor amostra de dados para serem exibidos, quando os dados comparativos são 2, 3, 4, até 5 opções. Então, você tem esse comparativo aí por distribuição e por percentual. O gráfico de pizza ele também é bem apresentado nesse momento. Gráfico de coluna, barra e pizza são os mais utilizados, mas isso não quer dizer que outros gráficos também existam. Então, quando você optar em inserir gráfico no Excel, você tem esse rol de detalhes, de modelos aqui apresentados. Utilizando, por exemplo, o gráfico de linha, que é este gráfico aqui, ele é muito utilizado quando eu tenho uma quantidade considerável de histórico de dados que podem ser apresentados. Normalmente, em pesquisas eleitorais, eles são muito utilizados e desde 2020 foi possível verificar a utilização do gráfico de linha diariamente com a curva de desenvolvimento, média móvel, óbitos e pessoas curadas pelo vírus da Covid-19. Você seleciona a sua tabela, clique em OK e o gráfico será exibido. Aqui eu tenho um modelo. Como que eu faço isso? Primeiro, selecione o intervalo. Segundo, selecione o tipo de gráfico e ele será exibido. Observem, o que eu selecionei? O nome do medicamento e selecionei a quantidade em estoque.
poucos dados a serem exibidos. Então, o gráfico de colunas nesse momento se fez pertinente. A partir do momento que eu tenho gráfico, eu posso exibir os dados de sua origem, no caso a descrição do medicamento, e também os seus indicadores, os dados numéricos, nesse caso representado pela quantidade em estoque. A partir do momento que o gráfico é criado, é possível selecionar, algumas formatações e design no gráfico. Nesse momento que manda aí a sua imaginação, como também a forma como você estará expondo esses dados. Se será de maneira colorida, desde que você tenha certeza que as cores não irão ser negativas em relação à sua apresentação. Também é possível definir algum design. Aqui o Excel ele traz uma galeria de design gráfico, com fundo escuro, com fundo claro, somente com contorno, e também ele traz o rol de opções que podem ser inseridas. Vou trazer aqui uma marcação em roxo para ficar mais evidente. O que pode ser inserido nesse gráfico? Observem aqui. Eu posso observar a possibilidade de mostrar os eixos e visualizar o título do gráfico, bem como o rótulo dos gráficos, que deram os indicadores, sejam em números absolutos ou sejam em percentuais. Quando utilizar em percentual, é necessário que você, usuário, determine o percentual apresentado na sua tabela para trazer para o seu gráfico. E aqui do lado direito é observado também a possibilidade das cores que você poderá utilizar. Às vezes o amarelo, o azul não faz parte da tua empresa, mas o amarelo sim. Então, se trouxer o amarelo, cuidado em relação à intensidade. Sempre mais intenso para demonstrar maior contraste e facilitar a leitura de quem lê. Gráficos em Excel, super tranquilo. Agora vamos à aplicação. Aqui nesse momento aqui eu tenho a descrição do medicamento, a embalagem e a quantidade em estoque. Eu vou ocultar esses três aqui que não nos interessam nesse momento e vou ocultar esses outros também que não nos interessam neste momento. Vou trabalhar apenas com a descrição e o valor unitário. Vou selecionar aqui o medicamento. Vou selecionar 5 medicamentos. Segurar a tecla Ctrl do teclado apertada. Então, eu vou selecionar esse. Tecla Ctrl apertada e selecionar o valor unitário. Na sequência, inserir gráficos. Clico na setinha de baixo e ele me mostra todos os gráficos que eu posso trazer. Em pizza, em barra, em colunas, dependendo da visualização que eu quero trazer, bem como se ele será apresentado em 3D ou em 2D. Eu vou selecionar em 3D nesse momento e clicar no OK. Automaticamente o gráfico é apresentado na minha própria planilha. O que eu faço? Seguro com o botão do mouse representando 4 setas indicativas, venho mais para cá, e eu vou precisar ampliar esse gráfico, justamente porque está aparecendo reticências aqui, 3 pontinhos. Os dados não estão podendo ser exibidos todos ao mesmo tempo. Vou diminuir o zoom e aumentar a altura do gráfico, para que seja possível a visualização. Na sequência, com ele selecionado, observem que surge uma guia chamada Design do Gráfico. Ao clicar aqui, é possível eu alterar a galeria do gráfico, a forma como ele é apresentado, com linhas, sem as linhas, com o fundo escuro ou não, bem como sombreado. Vou escolher essa última opção e, na sequência, as cores que eu desejo para esse gráfico. Qual a cor de preenchimento? Será o verde, será o azul, o nosso laranja, né? Eu vou deixar aqui no nosso laranjinha aqui, mais forte. E na sequência eu quero adicionar um elemento, eu quero adicionar um título do gráfico. Seleciono o título do gráfico, acima do gráfico. Qual é o título? Gráfico de comparativo dos valores
unitários dos medicamentos. Ok, trouxe um comparativo. Quero adicionar legenda. Posso? Sim. Mantenho o gráfico selecionado, adicionar elemento gráfico, legenda. Onde que eu quero a legenda? Eu quero a legenda direita ou inferior. Vou escolher inferior nesse momento, que ele nos representa na cor laranja o valor unitário de cada um dos medicamentos. Camila, eu posso trocar a cor desse gráfico por o título aqui por outra cor? Sim. Mantenha o gráfico selecionado, página inicial. Quero deixar na cor preta, quero deixar na cor grafite, né, como estava. Eu vou manter na cor preta aqui no automático para facilitar a visualização. O que mais que eu posso adicionar de elemento no gráfico? Eu posso adicionar o rótulo de dados, também muito utilizado, porque ele me traz os... Cadê o título do eixo? Não, eu vou trazer só o rótulo. Ele me traz os valores para cada um, evitando que quem estiver assistindo, que entender o que representa a coluna no último elemento. Então, com esse balãozinho fica muito mais funcional da pessoa ver. Se quiser imprimir, mantenha ele selecionado e manda imprimir somente ele. Então, também é possível, ó, com ele selecionado, fazer a impressão somente do gráfico, ou, se quiser levar para sua apresentação, para o seu slide, ele vai ser transportado normalmente, sem maiores dificuldades. Vou voltar aqui para vocês agora. Eu espero que vocês não tenham dúvidas em relação à funcionalidade, ao montar o gráfico e a sua necessidade de transportar valores que eu tinha digitado em tabela para imagem, facilitando muito mais o trabalho e a exposição dos dados após a análise de uma tabela. Ok? Muito obrigada e até a próxima!